Mas bom, está começando. Mas vamos lá, gente. Hoje, engraçado que essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, ela ficou no meu coração hoje. Eu fiquei pensando sobre isso hoje, quando eu estava de manhã num encontro de mentoras da experiência do lar, e a gente estava tendo uma palavra lá e foi falado sobre isso, e não sobre esse tema, não foi, mas foi citado algo aqui do que eu vou compartilhar, e isso ficou no meu coração. Falei, é isso, a gente já até falou um pouquinho na semana passada, mas acaba que se torna como uma continuação, que é sobre a mulher idônea, porque é tão importante, hoje lá quando a gente estava na ministração que a líder fez, ela estava falando sobre aquele episódio de quando Maria Madalena chegou lá no túmulo, e o túmulo estava vazio, e ela achou que queria saber quem tinha levado, né, o Senhor dela, o corpo do Senhor dela, que ela ia buscar, e Jesus chegou, né, ali diante dela. No primeiro momento ela não reconheceu, até que ele a chamou pelo nome, e aí quando ele chamou Maria, e ela identificando a forma como ele a chamou, a entonação que ele fez, ela chamou Rabone, né, mestre, e ela reconheceu que era o seu Senhor que estava ali vivo, que tinha ressuscitado. E lá, enquanto né, isso estava sendo ministrado, foi falado sobre identidade, que isso aponta para uma identidade. Quando ele chamou Maria, ele estava revelando, olha, eu sei quem você é, né? Eu te conheço, eu sei quem você é, eu te chamo pelo nome. E se a gente for olhar a palavra de Deus, a gente vê que Deus é tremendo, que isso mostra um Deus de amor, de detalhes, e eu já falei várias vezes aqui para vocês, em que todos os nossos fios de cabelos estão contados. Isso revela esse Deus de detalhes, esse Deus que se importa com tudo na nossa vida. Mas tem uma outra coisa, antes da gente entrar no nosso oi, boa tarde, Deda, entrar no nosso tema propriamente dito, que nesse texto também fala que é sobre, além da identidade, sobre a paternidade, né? Porque ele fala que era para ela ir e avisar aos irmãos, aos discípulos, né? Avisem aos meus irmãos. E que ele estaria, né? Iria depois encontrá-los, né? Peraí, tocou meu interfone aqui, só um instantinho, gente. Cristiane, gente, peraí, eu vou ter que atende aí, por favor, deve ser o correio. Desculpa, gente, a gente está esperando uma encomenda desde ontem. Desde ontem, e aí acabou de chegar, eu estava imaginando, vai chegar na hora que eu estiver aqui, realmente aconteceu, mas tudo bem, o Bernardo já foi lá. Mas aí, ele falou assim, avise aos meus irmãos e fala sobre o pai, o meu pai e o pai deles, né? Assim, isso fala de filiação, de paternidade. E é uma coisa que a gente precisa ter em mente, da importância de nós sabermos que nós temos um pai, que nós somos filhas e filhas muito amadas. Deixa eu ler esse texto para não ficar, já está lá em João 20. Deixa eu só abrir aqui, só para ler, esse não é nem o texto, eu vou ler, na verdade, esse versículo, quando ele fala, quer ver? 17, 20 e 17. Disse-lhe Jesus, depois que ela falou, meu Senhor, né, Rabone, mestre, não me detenha, Jesus falando, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Meninas, olha como isso fala também de paternidade. Nesse texto fala de identidade,
Olha, e como é importante nós entendermos isso, quando ele chama ela pelo nome, eu sei quem você é. E olha, deixa eu te falar uma coisa, ele te conhece pelo nome, ele te chama pelo nome. E fala dessa paternidade. Porque se a gente voltar uns capítulos atrás, a gente for lá em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, o seu filho único. Mas depois que ele ressuscitou, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele não era mais o unigênito, ou seja, o filho único, mas ele se tornou o primogênito dentre os mortos espirituais. Por quê? Porque ele assumiu ele morreu a nossa morte espiritual, ele assumiu aquela morte espiritual que era nossa. E ele, quando ele ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos espirituais. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos espiritualmente. Ele não tinha pecado. Ele era o único que não precisaria morrer, ele era o único que não estava morto espiritualmente. Mas, quando ele assumiu o nosso lugar, ele morreu essa nossa morte espiritual. E a partir daí, quando ele ressurgiu, quando ele ressuscitou, tomou aquelas chaves da morte, as chaves do inferno, e ele ressuscitou, ele se tornou o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos espirituais. E a partir daí, todos aqueles que creram nessa obra da cruz, nessa morte e ressurreição, né, e nós somos também uma parte desses que creram, também ressuscitaram espiritualmente com ele. Por isso, ele passou a ser o primogênito. Ou seja, ele não era mais filho único. Por quê? Porque a palavra também nos diz que a todos quanto o receberam a Jesus, que creram, aceitaram ele. Né? Deu-lhes o poder, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de se tornarem seus filhos. Então, a partir dessa obra completa, nós que cremos nessa obra redentora de Cristo, nós somos filhas de Deus. E aí, nesse texto, ele fala, olha, vai lá para os meus irmãos, ou seja, você agora tem um pai espiritual, um pai que não é somente o pai, esse nosso pai terreno aqui, né? Que todo mundo tem um pai, mesmo que não tenha conhecido, todo mundo nasceu, teve um pai. Mas é o Pai eterno, o próprio Deus. Você é filha de Deus e uma filha muito amada. Nunca se esqueça disso. Você tem uma paternidade, você tem uma identidade. E em cima disso, que eu queria continuar um pouquinho do que eu falei semana passada, que eu citei sobre mulher idônea. E eu queria hoje entrar um pouquinho mais a fundo nisso, nessa questão de ser essa mulher idônea. E se a gente for lá em Gênesis 2, versículo 18, lá no início da Bíblia, Gênesis 2, quem está aí, quem consegue abrir a Bíblia, né? Gênesis 2, 18, fala assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. É tão interessante, né, gente, que o homem, ele, teoricamente, entre aspas, ele não estava sozinho, ele estava rodeado de animais, mas não tinha ninguém que era compatível a ele, ninguém como ele. Então, Deus falou, não é bom que ele esteja só, eu far-lhe-ei uma ajudadora, que tem essa minha versão aqui, fala assim, que esteja como diante dele. Tem uma outra tradução que fala, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, né, aqui far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E só para relembrar, ser idônea, a gente às vezes fala, mulher idônea, eu sou mulher idônea, mas a gente não sabe o que é. Eu citei isso semana passada. Idônea é aquela que ela é adequada,
em que ela é correspondente ao outro, que ela coopera com sabedoria, que ela se encaixa perfeitamente no propósito para o qual ela foi criada. E deixa eu te falar uma coisa, essa é você e eu. Você é uma mulher que se encaixa perfeitamente nos propósitos que Deus criou para você. Sabe, um propósito sob medida, igual uma roupa que é feita por uma costureira, que ela mede, tira as medidas e fica com um caimento perfeito. É exatamente isso. Você é essa mulher, né? Deus te criou. Ele nos criou, ele te criou com um propósito bem definido. Então, deixa eu te dizer uma coisa: a mulher idônea, essa mulher que é adequada, essa mulher que coopera com sabedoria, essa mulher que se encaixa perfeitamente no propósito para o qual foi criada, ela não é um acessório. Sim, eu sou só uma mulher. Não. Você é uma parte vital do plano de Deus. Porque olha só como o valor que você tem. Porque Deus tinha criado o homem e ele falou: olha, não é bom que ele esteja só, eu vou fazer alguém que coopere com ele com sabedoria, que seja adequada. Olha só, sabe? Você é alguém que foi pensada por Deus. A mulher, ela foi pensada. Deus olhou e falou assim: não era bom, não é bom, não. O homem está sozinho, não. Ele tem que ter alguém. Olha, gente, isso é muito poderoso. E eu estava falando de manhã, né, da pregação que foi lá de João 20, e foi interessante que a pessoa que estava levando a palavra, que foi até quem foi na conferência, né, foi a Verônica, eu estava na casa dela, ela é minha líder da experiência do lar. E a gente tem reuniões mensais, né, na casa dela, e ela estava ministrando, e aí ela falou assim: olha o valor, Jesus, quando ele né, ressuscitou, a primeira pessoa para a qual ele apareceu foi uma mulher. Num tempo em que as mulheres eram completamente desprezadas. Nem se contava. Você lembra lá no milagre da multiplicação dos pães e peixes? Que eram em torno de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, elas não eram nem contadas. Né? Então, assim, ele foi, e isso mostrando o valor. Queridas, sabe, não permita que nada nem ninguém diga que você não vale nada, que deprecie você tem valor, menina dos olhos de Deus, você é menina dos olhos dele, uma filha muito amada, não pelo que você faz, mas por quem você é. O Senhor é o teu marido. Isaías 54:5 fala isso. O Senhor, o teu Criador, é o teu marido. Ele é aquele. Qual é a função de um marido dentro dos propósitos de Deus? Um marido dentro dos propósitos de Deus, a gente sabe que às vezes nem todo mundo vive isso, né, com um marido assim, mas dentro dos propósitos de Deus. O marido, segundo os propósitos de Deus, é aquele que se entrega pela sua esposa, tal como o Cristo se entregou pela igreja. É aquele, e qual seria a função de um marido, mesmo assim, diante do propósito de Deus? Ele é aquele que ama, ele é aquele que ampara, ele é aquele que sustenta, ele é aquele que apoia, ele é aquele que protege. E a palavra nos diz que o Senhor, o nosso Criador, ele é o teu marido. Acima de tudo, você tem tanto valor que você pode olhar para ele e saber: Senhor, eu sei que você é o meu marido. Você é aquele que me guarda. Você é aquele que me sustenta. Você é aquele que
meu provedor, que Jeová Jireh, que provê todas as coisas na minha vida. Você é aquele que me ama incondicionalmente, porque nada me separa do teu amor. Olha só, gente. Isso revela o teu valor. Você é mulher idônea. Eu acho que hoje essa palavra aqui é para você poder entrar nesse feriado e ficar meditando nisso, em quem você é diante de Deus. Que não são pessoas e não são as circunstâncias que vão ditar quem você é, mas é o teu Deus que já revelou o valor que você tem. Então, eu queria rapidamente ver com vocês algumas características dessa mulher idônea. E, para isso, a gente vai naquele texto tão conhecido, que é lá de Provérbios 31. A gente teve até uma escola dominical sobre ele, né, que foi a mulher de valor, né, ou a mulher virtuosa. Mas vamos lá em Provérbios 31, rapidamente. Aqui, a partir do 10. Eu vou ler de pouquinho em pouquinho, tá? Provérbios 31, a partir do versículo de 10 a 31, só que eu vou estar lendo aos pouquinhos e a gente vai conversando. Primeira característica de uma mulher idônea. E guarda isso, hein? Guarda isso. Você é idônea. Tá? Ah, não, Lília, mas eu não estou me sentindo. Eu não estou sentindo que eu sou, porque eu não estou sentindo, porque o que eu estou vivendo não é pelo que você sente, é pelo que Deus diz que você é. E lá em Gênesis 2:18, o que ele falou? Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ponto. Ele falou assim, olha, a mulher que eu vou formar, essa ajudadora, a mulher que eu vou formar, é uma mulher idônea. Ou seja, ele disse que você é. Então, não são, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Quem ele criou foi uma mulher idônea. Ah, Lília, mas aí entrou o pecado. Entrou o pecado, só que Jesus veio. E você nasceu de novo. Então, você foi restaurada a toda condição de antes do pecado, de que não tinha separação entre você e Deus. A gente começou a estudar isso no estudo bíblico, né? Está começando ainda. Então, você é idônea, você foi criada como mulher idônea. Então, vamos lá, primeira característica, ela é confiável. Olha só o que diz, versículos 11 e 12, tá? Provérbios 31, 11 e 12. Vou ler aqui. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela não causa dano, né? O seu marido confia nela, ela não causa dano, mas multiplica o bem. Hoje em dia, nós estamos tendo falta de pessoas confiáveis. E aí eu não estou só falando da mulher, não, tá, gente? Estou falando no geral. Está em falta pessoas confiáveis. Pessoas que não cumprem com a sua palavra, não honram a sua palavra. Falam que vão fazer, mas não vão. Ou só fazem alguma coisa, muitas vezes, se aquilo ali trouxer interesses para ela. Se eu for me dar bem, se isso aqui me trouxer algum interesse, aí eu faço. Então, sabe, ser confiável é alguém fiel é alguém confiável, é alguém que não muda. Sabe, porque uma pessoa inconstante, você não consegue confiar. Não é verdade? Uma pessoa em que você não sabe se o que ela diz é verdade ou mentira, você não pode confiar. E o que Jesus falou? Eu sou o quê? A verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, nós somos filhas dele, então nós temos que andar nessa verdade que é ele, ser confiáveis. Queridas, sejam mulheres confiáveis, não só para os seus cônjuges, para os seus filhos, mas em todo lugar.
Sejam mulheres que tenham palavra, sejam mulheres do sim, sim, não, não. Não abram mão de princípios. Sabe, muitas vezes a gente vê pessoas, e em nome de Jesus eu não estou pensando em ninguém, estou falando em tese, mas muitas vezes nós vemos pessoas que querem tanto que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, né? Que vivam essas bênçãos de Deus, mas elas estão quebrando princípios em cima de princípios. E Deus, ele não quebra princípios, ele não muda, ele é imutável. Seja uma mulher assim, não uma mulher inconstante, sabe, que a pessoa nunca sabe como vai te encontrar. Eu nunca sei se eu vou encontrar de bom humor ou de mau humor. Eu nunca sei se eu vou falar com ela e ela vai vir de uma forma doce ou se ela vai me dar um fora. Não, eu não sei. Não, eu não posso, não confio, não. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já fui traída em amizades por pessoas, mulheres, né, que eu considerava realmente amigas muito próximas e que compartilhei da minha vida questões, né, situações que estavam na época sendo difíceis para mim, eu precisava de alguém para estar conversando e estar orando, porque eram mulheres de dentro da igreja, tá? E essas pessoas apunhalaram pelas costas, porque elas pegaram aquele momento, né, coisas que eu compartilhava de um momento difícil, pedindo ajuda, ora comigo, para Deus me sustentar, está uma provação, está difícil. Eu com o coração aberto e elas longe de mim, na minha frente, mostrando uma coisa, mas por trás montando uma fofoca, uma calúnia. Gente, e que dor trouxe isso para a minha vida. A verdade, acho que todas aqui sabem, ou quase todas, que eu fiz bariátrica, né, vão fazer 10 anos, e eu comecei a engordar depois de dessa grande traição de amizade, porque foi uma situação muito séria, né, poderia ter causado um estrago na minha família, porque eram pessoas que não eram confiáveis. E você quer saber de uma coisa? Vocês querem saber de uma coisa? Eu não fui sábia, eu não dei ouvidos aos conselhos, porque a minha mãe falava para mim, cuidado, cuidado, eu não confio. Elas têm algumas atitudes que não passam confiança, mas eu não estava enxergando. E sofri as consequências. E uma delas foi essa questão até de começar a engordar a partir daí, porque a dor era tanta da decepção que eu comecei a compensar na família. Então, sejam mulheres confiáveis, sejam mulheres em que pessoas, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, possam olhar para você e ver o caráter de Cristo. Segunda coisa, ela é trabalhadora e diligente. Vamos lá, versículos de 13 ao 19. Vamos lá. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos, né? Veste os seus lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Ou seja, o que quer dizer isso, gente? Isso tudo que eu li, essa minha Bíblia tem uma linguagem mais antiga, né? Mas isso tudo resume, sabe o quê? Que ela não é preguiçosa. Ela não está falando que ela tem que ser uma mulher que tem que trabalhar o tempo todo. Não, eu não posso parar, eu não posso descansar. Não, gente, nem isso não. Sabe? Mas ela não é preguiçosa.
ela acorda, ela vai, ela faz. Um versículo aqui que é tão interessante que a gente não, às vezes não presta atenção, é que fala assim: a sua lâmpada não apaga de noite. Isso aqui a gente pode entender que mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de escuridão, ela está ali, ela tá ali, ela está firme, ela está ali, sabe, firme não na sua força, mas porque Deus é quem sustenta ela. Então, ela está firme e continua. Tem uma outra, a sua lâmpada não apaga de noite. Tem uma outra que a gente vai ver depois, que ela não teme a neve, né? Que isso aí eu vou ler depois, mas só para adiantar, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Isso aí aponta, sabe para quê? Olha, a lâmpada não apaga de noite. Quando chega a neve, um momento difícil, ela tem sabedoria. Está todo mundo protegido. Ela não se deixa levar pelos momentos difíceis, mas ela confia em Deus, ela está ali, ela é firme nele. Gente, isso é ser uma mulher idônea, essa mulher que é confiável, que foi criada com um propósito, e ela, falando, ela não é preguiçosa, ela trabalha, ela faz, ela arruma, ela faz tudo, ela é sábia. E a gente falou disso semana passada, a mulher sábia edifica sua casa. Se lembra que a gente falou isso, queridas? E quem é essa mulher sábia? Aquela que anda segundo os preceitos de Deus. Né? E lendo, a gente falou, a insensata derruba sua casa com as suas próprias mãos, e naquela leitura que eu fiz da Bíblia Amplificada, fala que a mulher insensata é aquela que não dá ouvidos, que não dá atenção aos preceitos de Deus, à palavra de Deus, sabe? Então, seja essa mulher, não seja uma mulher preguiçosa, não, sabe, se trabalha, se envolva. Deixa eu te falar uma coisa mais, tirando, não é só o trabalho para ganhar dinheiro, não, seja uma guardiã do seu lar, sabe, é isso que eu tenho aprendido na mentoria da experiência do lar, que depois eu quero começar a mentorear mulheres também em relação a isso, é sermos guardiãs do nosso lar. E ser guardiã do nosso lar não significa apenas ter, que às vezes a gente pensa experiência do lar, só ter uma mesa posta bonita. Não, não é sobre isso. Isso também fica lindo e faz parte, mas não é sobre isso. É sobre você estar firmada nos preceitos de Deus e passar isso para a sua família, caminhar nisso, queridas. Sabe, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir famílias, ele quer destruir jovens, ele quer destruir crianças, ele quer acabar, ele quer desmoralizar o homem. E nós somos mulheres idôneas, que estamos aqui firmadas nele, então vamos caminhar nesse propósito para o qual ele nos criou. Mas, continuando, ela é generosa. Não, eu não falei assim, olha, cuida da sua casa, cuida das finanças e dos seus dons. Sabe, cuide da sua casa. Não me interessa se a sua casa é pequena, se ela é grande, se ela é moderna, se ela é mais antiga. Valorize o que Deus te deu. Seja grata pelo que Ele tem te dado. Seja fiel ao que Ele tem te dado. Sabe, e ele é poderoso para satisfazer os desejos do teu coração e te dar outras coisas. Ela, aqui, ó, ela é dirigente nas suas finanças. Como estão suas finanças, querido? Às vezes a gente coloca muita culpa no diabo. Tudo bem, ele veio para roubar, matar e destruir mesmo, é verdade. Mas às vezes a gente coloca tudo a culpa nele para não assumirmos nossa responsabilidade. Quantas vezes nós estamos enroladas? O áudio está baixo? Bom, olha só, para mim, aqui está no máximo. Está baixo para os outros também? Alguém fala aí para mim, por favor.
Eu não consegui ver aqui quem que botou que estava abaixo. Quem botou? Caroline. Vê se você consegue aumentar o teu áudio do teu computador. Porque aqui, para mim, está no máximo. Quando você falou, eu fui olhar. Ah lá, Deve ser o volume dela. oi, Suzete. Aqui, para mim, eu abaixei. Deve ser o volume dela, porque aqui, para mim, eu até abaixei para não ficar muito alto. Então, Carol, vê se não sei se você está no computador, no celular, se ele que está baixinho. Ah, tá, acho que eu vi, então. E às vezes a gente bota a culpa nele quando a gente não tem sabedoria. Vou dar um exemplo, tá? Aleatório. Eu ganho, vamos supor, todo mês R$ 1.000, mas eu gasto 2. Ou seja, eu estou sempre na dívida. Pode. Estou sempre na dívida. Sabe? E nas suas finanças, você precisa de sabedoria? Peça a Deus que dá sabedoria, Senhor, como fazer? Sabe, gente, olha, eu queria tanto comprar isso, mas eu agora não posso. Então, não compra, junta o dinheiro, depois você compra. Sabe, não se endivide à toa, seja sábia nessa questão de finanças também. Se você tem dúvidas, converse com alguém que seja mais instruído, peça ajuda, mas não deixe questões financeiras virarem uma bola de neve. Sabe, um ditado popular, coloque a mão onde você alcança. Tem uma passagem que fala, um homem, sempre que a gente deve ter atenção, até mesmo nos cálculos, para que a gente não comece a construir uma torre e ver que não tem condições de acabar, e todos fiquem zombando dele. Então, seja sábia nas suas finanças. Ah, viu? Então, era aí mesmo, que bom. Ela é generosa. Olha lá o que diz o versículo 20. E ao necessitado estende as mãos. Ela abre mão ao necessitado, ela trata as necessidades dos outros, ela é uma mulher que serve ao próximo. Seja essa mulher generosa, não apenas de ofertar, de dar um valor financeiro. Às vezes, sim, o Senhor vai te direcionar para isso, mas às vezes não vai ser nenhum valor financeiro. Às vezes, ele vai querer que você sirva, doe o seu dom. Ah, Lília, eu não tenho dom nenhum. Ah, tem. Alguns você tem. A gente pensa muito em dom, só aquele que prega ou quem está lá na frente ministrando louvor, não, mas todas nós temos qualidades, né, que podemos ser usadas para abençoar outras pessoas. Seja essa pessoa. Uma coisa interessante, a Larissa, ela nem sabe que eu vou falar isso, ela nem está aqui, está trabalhando, comprou com o dinheiro dela, né, lá do salário dela, comprou chocolate, comprou várias caixas, né, para colocar ovo de Páscoa, e fez ovo de Páscoa para todo mundo do trabalho dela. Sabe, lá, as amigas, lá, professoras, a coordenadora, os diretores, e ela fez e comprou, fez o recheio, fez tudo. Comprou o chocolate, derreteu, botou na forma, aquele chocolate que é aberto, né? Não é aquele igual que a gente compra no mercado, em 2 bandas, não, uma banda só. E ela fez o recheio, botou recheio disso, recheio daquilo, botou enfeite. E teve uma hora que eu parei e pensei assim, meu Deus, Larissa, eu falei, Larissa, quanto tu gastou nisso? Tu gastou teu dinheiro? Aí ela, não, mãe, eu estou fazendo para dar de presente. E na hora que eu falei isso, gente, na hora, o Espírito Santo já falou, Lília, que maluquice é essa que tu está falando? Eu falei, verdade. Porque a alegria dela de estar fazendo, ela chega do trabalho quase 8 horas da noite, e aí que ela ia fazer as coisas, ficava até 10, 11 horas, meia-noite quase fazendo. Hoje eu vi, ela tinha que levar, hoje acordou 6 horas da manhã, ela pode até acordar às 7, acordou 6 horas ou antes das 6, sei lá, para poder terminar as coisas. Mas eu vi uma alegria que eu falei assim, é isso mesmo, Senhor, ela tá sendo generosa.
Isso é uma. Eu creio que você que plantou, ela está sendo generosa, ninguém pediu, ninguém fez nada. Ela foi, tomou a iniciativa, eu quero ser generosa, eu quero presentear essas pessoas que eu amo, que ela se dá tão bem lá com eles. Sabe, gente, e às vezes a gente pensa que ser generosa é só em coisas grandes, mas às vezes um gesto pequeno, um abraço, sabe, um cuidado, um telefonema, um olhar, um servir ao próximo, uma carona, um ovo de Páscoa que ela fez, um bombom, sabe, isso já revela o cuidado de Deus, sabe, que nós sejamos essas mulheres. A outra, ela é sábia e forte, versículos 25 a 26. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Aqui fala assim, força e dignidade são o seu vestido, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Sabe, sejam mulheres fortes, não significam ser mulheres grossas. Sabe, mulher forte, você é forte com uma autoridade que vem do Senhor. Hoje, citando hoje de novo lá a reunião, uma outra moça, uma outra mentora deu um testemunho de situações que ela estava vivendo dentro de casa e que teve uma hora em que ela teve, a gente até lembrava aquele episódio do filme Quarto de Guerra, em que a atriz ela se posiciona com a autoridade que Cristo deu, e ela estava contando que ela teve que se levantar espiritualmente e se posicionar em fé diante de situações que o inimigo estava, sabe, fazendo uma bagunça ali fazer uma bagunça ali na família dela. E ela se posicionou no Senhor, sabe? Se posicione, querida, sejam mulheres posicionadas em Deus, revestidas dele, da armadura, se lembra da conferência, sabe? Mas tenha sabedoria, fale com sabedoria. Muitas vezes, falar com sabedoria, às vezes é se calar, porque eu falar também na hora errada, falar a coisa certa na hora errada, não vai dar certo. Então, peça a direção, Senhor. Senhor, é para eu me calar? É para eu falar? É para eu me posicionar em fé, em autoridade espiritual? Mas, acima de tudo, em amor. Mesmo quando a gente for repreender, e ainda mais filhos, muitas vezes tem que repreender, mas repreenda em amor. O Senhor, ele faz isso, né? Eu repreendo aqueles que o amo, que amo. Né? Sabe por quê? Porque somos filhos. E ele repreende para que a gente possa estar alinhado ao propósito dele, para que a gente possa estar se mantendo dentro da boa, perfeita e agradável vontade dele. E ela é temente ao Senhor. Olha o versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Aqui não está falando para que você não tenha que se arrumar, que você não tenha que se cuidar, não está falando nada disso. Nada disso, não está falando nada dessas coisas. Mas está falando que não permita que isso seja o principal da sua vida. Mas que, acima de tudo, a maior beleza que você tem, se cuide sim, tá? Se cuide, se arrume, não tem problema nenhum nisso, não. Mas que, acima de tudo, a sua maior beleza seja refletida do caráter de Cristo sendo formado em você. Deixa Cristo ser formado na sua vida, porque o que vai sair de dentro de você vai ser Ele mesmo, a própria revelação de quem Ele é. E essa é a maior beleza. Agora, vamos olhar, eu não vou demorar mais não, estou acabando, mas vamos lá em Tito. Tito, versículo 2, capítulo 2, desculpa, versículo 3 a 5, fala assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres no bem,
para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, e a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, a mulher idônea, ela é aquela que ensina o bem. Ela ensina, olha, ela ensina como ser uma mulher diligente, como ser uma mulher que, segundo os direcionamentos de Deus, como ser uma mulher sábia. Ela vive, essa mulher idônea do Novo Testamento, ela vive com sabedoria, ela vive com reverência e domínio próprio. Ela honra a sua casa, ela honra o seu marido, ela honra seus filhos e ela honra Deus. Então, gente, sabe o que significa? Que o padrão de Deus continua sendo a santidade, continua sendo o ensino e o testemunho. Aqui fala, olha, que ensinem, que sejam sérias no seu viver como convém a santos. Ser santo, eu já falei isso para vocês, é ser separada para Deus, ser separada para um propósito. Então, o caminho, a aplicação prática, sabe, da tua vida como mulher idônea é exatamente essa, é viver separada para Deus, sabe, que é essa vida em santidade. É esse ensino, peraí, eu estou vivendo separada para Deus, então, peraí, Ele está ministrando no meu coração, eu vou passar isso adiante, não só ensinando aos meus filhos, ou às pessoas ao meu redor, ou na igreja, através do dom que Deus me deu, mas através da minha vida, revelando Ele através da minha vida e testemunhando quem é esse Deus e o que Ele pode fazer. Sabe, mulher idônea é isso. Você é separada, você vive em santidade, nessa santificação, você ensina e você testemunha a respeito desse Deus. Né? E aí, eu te pergunto, né? Isso não é para você me responder se você não quiser, né? Onde você e eu, né? Mas onde cada uma de nós, onde a gente precisa ou a gente pode se posicionar para sermos como mulheres idôneas hoje? Em qual área da minha vida? É diante da minha casa, nas arrumações? É diante das minhas finanças? É diante de me levantar numa autoridade espiritual? Diante de situações que o inimigo tem mexido na minha família? É diante dos meus filhos, do meu marido, da minha família como um todo? Como hoje eu posso me posicionar como essa mulher idônea? Como eu posso né, tomar esse posicionamento mesmo de revelar, eu sou mulher idônea e eu vou caminhar nesse propósito. Sabe, em que área que você percebe que o Espírito Santo quer atuar na sua vida em relação a esses ajustes? Há necessidade de algum ajuste? Se há, quais as áreas, ou qual a área, ou quais as áreas que você percebe que o Espírito Santo quer forjar ainda mais o caráter de Cristo em você, né? E mais ainda, você tem usado tudo aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos, os seus dons, as suas habilidades, para edificar a sua casa aqui, e também o reino de Deus? Né? Como é que você tem trabalhado isso? Queridas, é primordial, é urgente que a gente se posicione nisso. Sabe, o salmista, no Salmo 139, lá no final dos versículos, acho que é 23 e 24, se eu não me engano, ele fala assim, ele faz uma oração, eu acho que é o Salmo 139, vou até abrir aqui, ele faz uma oração pedindo ao Senhor para ver se há nele algum caminho mau. É exatamente isso, Salmo 139, 23 e 24, olha o que ele fala.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que tal se a gente pegasse essa oração do salmista e fizesse assim: Senhor, sonda-me, Pai, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, alguns comportamentos ou posicionamentos fora do teu propósito que estão me impedindo de caminhar completamente como uma mulher idônea que eu fui criada para ser. Vê se é em mim, Senhor. E se houver, me guia, me ajuda, sabe? Opera em mim, muda o meu caráter, forja a minha vida e me guia pelo caminho eterno, me guia por esse posicionamento de caminhar como sendo essa mulher idônea, que se encaixa perfeitamente no propósito para o qual foi criada, que é adequada, que é correspondente, que coopera com sabedoria. Eu vou parar a gravação aqui, e eu vou pedir a Suzete, eu não sei nem se alguém botou algum pedido de oração, mas se não botou, acho que ninguém botou, não tem problema, acho que é até melhor. Deixa eu só parar aqui, porque eu vou pedir. Deixa eu só parar isso aqui. Né?